Olá, gente! Hoje é a nossa última aula de produto notável. Nós vamos falar do produto da soma pela diferença de dois termos, né? Quando a gente tem a multiplicação, né, de dois termos, onde um eu estou somando e o outro eu estou diminuindo. E o resultado, né, é isso aqui. É o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Nós vamos fazer 8 exercícios em relação a esse produto notável, onde eu vou mostrar para vocês quais são eles. Os dois primeiros vão ser esses aí, tá? Terceiro e quarto. Quinto e o sexto. O sétimo. E o último é para calcular, é a área de figuras. Então, vamos para os nossos exercícios. O primeiro ele diz, né, se x mais y é igual a 11, x menos y é igual a 5, então x ao quadrado menos y ao quadrado é igual a... Então, a gente tem que prestar bastante atenção. Quando tem dois termos, né, iguais, um com soma, outro com diferença, vocês têm que estar com a lâmpada acesa. Opa, produto notável, gente. Mesmo porque ele quer a diferença desses dois termos ao quadrado, tá? E aí a gente vai recorrer à fórmula do produto da soma pela diferença, que é essa aqui. Ele deu o x mais y, ele deu o x menos y, ele quer isso aqui, tá? Então, basta aplicar a fórmula do produto da soma pela diferença. Então, pela fórmula, né, a gente tem x mais y vezes x menos y é igual a x ao quadrado menos y ao quadrado. Né? O produto da soma pela diferença dos dois termos é diferente do quadrado da soma e do quadrado da diferença, porque a gente não tem aquele termo do meio, né? A gente só tem o primeiro termo e o último termo. Então, vamos relembrar aí? Ó, soma, né? A gente tem três termos, ó, tá? Diferença, a gente também tem os três termos, olha. E olha agora o produto da soma pela diferença. A gente só tem o primeiro e o último termo, tá? E sempre negativo, gente. Aqui é sempre negativo. Então, é o primeiro termo, não leva em consideração o sinal, mesmo porque ele vai ficar ao quadrado, né? Ele vai ficar positivo. E o segundo também vai ficar ao quadrado, ele vai ficar positivo. E esse sinal aqui sempre vai ser negativo. Então, esse termo aqui do meio, ó, que tem no quadrado da diferença e no quadrado da soma, eles são eliminados. Quem tem dificuldade em decorar essas fórmulas, basta você fazer a multiplicação distributiva. Quando você fizer a multiplicação distributiva aqui dos termos, você vai ver que os termos do meio eles vão cortar e só vai sobrar o primeiro e o segundo termo, tá? Então, eu digo aos meus alunos, quem não quiser decorar não precisa, basta fazer a distributiva dos termos, você vai chegar ao resultado. Vai demorar mais um pouquinho, porque você vai ter que multiplicar, cortar termo, mas você vai chegar ao mesmo resultado, tá? Então, aqui ele deu o x mais y, que é um 11, e o x menos y, que é o 5. E aí, aqui a gente tem uma multiplicação, então tem que ficar 11 vezes 5. E 11 vezes 5 dá 55, né? Então, o resultado, então, deixa eu botar aqui, 55 vai ser igual a x ao quadrado menos y ao quadrado, que é o que a gente quer, né? Então, a resposta é essa aqui. Simples, uma questão simples que o aluno tem dificuldade, porque quando ele vê, né, x mais y, x menos y, ele não lembra que é o produto notável, que pode ser o produto notável, né? A segunda questão é para a gente resolver. Aqui, olha, vamos prestar atenção. Tem multiplicação de dois termos, um positivo e um negativo. Então, produto da soma pela diferença, produto notável. Isso aqui é o quadrado da diferença de dois termos, também produto notável. Então, a gente vai aplicar a fórmula, ou quem tem dúvida faz a distributiva. Aqui também pode fazer distributiva. Basta você pegar o x menos 3 e multiplicar por x menos 3, porque está o x menos 3 ao quadrado, e aí você vai chegar ao resultado. Então, vamos lá, vamos fazer esses dois aqui. Então, aqui, a multiplicação desses dois termos aqui ficou o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado,
E aqui, como é o quadrado da diferença, né, nós temos três termos. O primeiro é o quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né, que é menos 2 vezes 3 vezes x, que vai dar menos 6x, mais o segundo termo ao quadrado. Então, como é que ficou, né? O 3 ao quadrado, né, ficou 9, então ficou x ao quadrado menos 9. Aqui eu eliminei esse parênteses, como eu tenho sinal positivo na frente, eu não vou trocar nada, então ficou tudo com o mesmo sinal. E agora a gente vai ver termos semelhantes, o que a gente pode fazer? Olha, nós temos aqui x ao quadrado e x ao quadrado. Então, tem 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado. A gente vai somar, né? Então, vai ficar 2x ao quadrado. O termo que tem x só tem um só, que é o menos 6x, então eu vou repetir. E o 9 eu tenho um positivo e um negativo. Então, a gente vai cortar, porque esse resultado aqui vai dar 0. Então, a nossa resposta é essa aqui mesmo. Vamos para a terceira. Essa terceira nós chamamos quadrado da diferença menos quadrado da soma. Isso tudo é igual a menos 20. E ele quer que você encontre o valor de x vezes y. Ou seja, quando você desenvolver, né, quadrado da diferença e quadrado da soma, eu vou encontrar um xy aqui. Provavelmente, e aí eu vou achar o valor dele. Então, a gente vai aplicar o produto notável no primeiro termo. O segundo termo, eu vou manter o parênteses, porque eu tenho sinal negativo do lado de fora. Depois, eu vou eliminá-lo, trocando o sinal de tudo, por causa desse sinal negativo daqui. Já prestaram atenção que isso aqui já é a segunda questão que a gente faz com sinal negativo, do lado de fora de um produto notável? Então, tem que prestar bastante atenção nisso aí, tá? Então, eu desenvolvi o primeiro, tá? Que é o quadrado da diferença. O segundo, que é o quadrado da soma, deixei entre parênteses, porque tem o sinal negativo, igual a menos 20, tá, gente? Agora eu vou eliminar o parêntese. Então, a gente observou, né, que o sinal daqui, desses três termos, ficaram negativos, todos os três, porque eles eram positivos. E agora a gente tem que prestar atenção se tem algum termo que vai cortar. Olha, o x ao quadrado ele vai cortar com menos x ao quadrado. Tá? Quem mais pode cortar? Olha, o y ao quadrado com menos y ao quadrado. E aí, a gente tem menos 2xy e menos 2xy. Então, a gente vai somar e manter o sinal. Então, ficou menos 4xy igual a menos 20. Ambos os lados negativos, nós vamos multiplicar por menos 1. E aí, ficou tudo positivo. 4xy igual a 20. Vou passar esse 4 para o outro lado, dividindo na forma de fração, porque ele está multiplicando, tá, gente? Então, xy é igual a 20 sobre 4. Dividindo isso aqui, xy é igual a 5. Então, essa aqui é a nossa resposta, que é o valor do xy, que no caso é essa aqui. A quarta questão é simples, né? A gente tem aqui o produto da soma pela diferença. Só que vamos prestar atenção aqui. Aqui o primeiro termo é 3, o segundo termo é AB. Aqui o primeiro termo é AB e o segundo termo é 3. Tá trocado, né, gente? A gente pode fazer dessa forma? Não. O primeiro termo tem que ser igual ao primeiro termo e o segundo termo tem que ser igual ao segundo termo. E aí, como é que a gente vai fazer? Basta você trocar esses dois termos aqui, botar o AB aqui na frente e o 3 atrás, porque aí eles vão ficar com os termos iguais. E aí ficou dessa forma, eu botei o AB na frente e o 3 atrás, tá? Eu fiz no primeiro parêntese porque aqui a gente não tem sinal negativo, né? E aqui eu mantive, tá? Agora a gente tem o primeiro termo igual, o segundo termo igual. Agora basta aplicar o produto da soma pela diferença, que é o produto notável, que é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado, que vai ficar AB ao quadrado menos 3 ao quadrado. AB ao quadrado, né? Eu vou ficar com A ao quadrado e B ao quadrado, porque os dois estão sendo elevados ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado menos 9. Essa aqui é a resposta, tá, gente?
Caso vocês não consigam fazer essa troca, né, não consigam enxergar essa troca, basta você fazer distributiva, gente, ó, o primeiro vezes o primeiro, o primeiro vezes o segundo, segundo vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, que aí você vai cortar, você vai eliminar alguns termos aqui e você vai chegar a essa resposta aqui. Não tem problema se você não lembrar, né, que você pode trocar isso aqui e fazer o produto da soma pela diferença. Basta você fazer distributiva que você vai chegar no mesmo valor, ok? A quinta questão, nós temos também aqui, né, o produto da soma pela diferença, né, um produto notável aqui, tá? E aqui eu tenho 3x ao quadrado, então nós vamos fazer isso aqui ao quadrado e nós vamos resolver isso aqui. E aí ficou 9x ao quadrado, que é 3x ao quadrado, é 3 ao quadrado, x ao quadrado. O primeiro termo, né, ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E aí ficou desse jeito aqui, gente. E aí a gente observa que o 9x ao quadrado, né, um é positivo, outro é negativo, dá pra gente cortar. E o que sobrou vai ser somente o número 100, que no caso é essa resposta aqui, tá, gente? A sexta questão, aqui nós temos que a letra A tem dois termos, x mais 2. E a letra B também tem dois termos, x menos 2. E x mais 2, x menos 2, me lembra o quê? Produto notável, né? Vamos ficar atento. Ele quer calcular a expressão a ao quadrado mais ab menos b ao quadrado, sendo que a e b são dois termos. Então, a gente vai substituir x mais 2 e x menos 2 aqui nessa fórmula aqui que ele deu. Então, gente, o a ao quadrado, como é x mais 2, vai ficar x mais 2 ao quadrado. Quadrado da soma, produto notável. A vezes b ficou x mais 2 vezes x menos 2, produto da soma pela diferença. E menos b ao quadrado ficou x menos 2 ao quadrado. Quadrado da diferença com sinal negativo do lado de fora. Terceira questão com sinal negativo na frente de um produto notável. Então, vamos resolver os produtos notáveis. Esse aqui eu vou manter o parênteses, porque depois eu vou trocar o sinal de dentro. Então, gente, o primeiro, né, é o quadrado da soma, então vai ficar o primeiro termo ao quadrado mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que vai dar 2 vezes 2 vezes x, que vai dar 4x, mais o segundo ao quadrado. Aqui é o produto da soma pela diferença, ou seja, o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E aqui é o quadrado da diferença, que eu coloquei entre parênteses por causa do sinal negativo. Então, o primeiro termo menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar menos 4x, mais o segundo termo ao quadrado que ficou 4. Agora, eu vou repetir isso tudo aqui e vou trocar o sinal de dentro desse parênteses aqui. Agora, gente, vamos prestar atenção, tem coisas aqui que nós vamos cortar, né? Se a gente observar aqui o x ao quadrado, a gente tem aqui, ó, x ao quadrado positivo, x ao quadrado positivo e um x ao quadrado aqui negativo. Então, eu posso pegar esse x ao quadrado negativo, cortar com esse aqui positivo. E aí, a gente eliminou 2x ao quadrado. Só ficou esse x ao quadrado aqui. Agora, vamos ver o termo que tem x. Eu tenho um 4x positivo e o outro 4x positivo aqui. Então, eu vou somar e manter o sinal. Agora, nós vamos pegar os termos que não tem x. Eu tenho um 4x positivo, um 4x negativo e um 4x negativo aqui. Então, esse aqui, o positivo, ele vai cortar com o negativo, tá? E o que sobrou, né, disso tudo, foi o menos 4 aqui. E o resultado, então, é essa aí. Ok, gente? Bem, a sétima questão, se a gente observar, né, é o produto, né, da soma pela diferença, e aí a gente fica com dúvida, né, se isso aqui é um produto notável, porque o primeiro termo ele é negativo. E até agora, a gente viu o primeiro termo sempre positivo. Não tem problema, gente. Se aqui é menos 1 e aqui é menos 1, é o primeiro termo ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado. É assim que vai ficar, tá? E menos 1 ao quadrado, ele vai ficar positivo, né? Porque menos 1 vezes menos 1, menos com menos dá mais. Todo número negativo elevado ao quadrado, ele fica positivo.
Então, 1. E aqui, x ao quadrado vai ficar x ao quadrado. Então, vai ficar 1 menos x ao quadrado. Que no caso, a nossa resposta é essa aqui. Quem ficou na dúvida, achou que não é produto notável, ficou com dúvida, não tem problema. Faz a distributiva, gente. Menos 1 vezes menos 1. Menos 1 vezes menos x. Mais x vezes menos 1. Mais x vezes menos x. Vai ter termo aqui que você vai cortar e você vai chegar a esse resultado. A única coisa que não pode esquecer é a regra da multiplicação dos sinais. Menos com menos dá mais com menos dá menos. E assim vai, porque aí pode errar no sinal e não encontrar a resposta correta, tá? Então, quando for distributiva, preste atenção na regra dos sinais. E a nossa última questão é para calcular a área pintada das figuras abaixo, né? No caso aqui, nós temos o retângulo, né? É só ele sozinho, né? Então, basta a gente multiplicar a base vezes a altura, que é a fórmula do retângulo, né? Então, a área ficou, né? A é igual a x mais 3 vezes x menos 3. Isso aqui é um produto da soma pela diferença, então é o primeiro termo menos o segundo termo. Então, ficou x ao quadrado menos 9, tá? E essa aqui é a resposta. Não tem dúvida nenhuma, tá, gente? É só aplicar o produto da soma pela diferença nesse aqui. No segundo, a gente observa que é um pouquinho diferente, né? Realmente, a gente tem um quadrado maior, que tem lado x, e um quadrado dentro desse quadrado maior, que tem lado 5, né? Lado 5. E aí, ele quer calcular a área pintada, né? Então, como a gente vai calcular a área pintada? Como eu tenho uma área menor dentro de uma área maior, então como é que a gente vai calcular isso aqui? Eu vou calcular a área do maior e diminuir da área do menor, somente isso, tá? Ou seja, calcula a área do maior, esquece o quadradinho do meio, calcula a área do maior, depois calcula a área do menor e depois faz a diminuição da área maior menos a área menor, tá? Então, eu vou dizer que a área maior é A1 e a área menor é A2. A1 é x vezes x, que dá x ao quadrado, e A2 é 5 vezes 5, né? Que vai dar 25. Então, a área total vai ser a área 1 menos a área 2, a maior menos a menor. E aí, a gente observa que vai ficar x ao quadrado menos 25. E aí, se tiver a opção de resposta, né, na questão, eu posso ter, né, uma resposta dessa forma, como eu também posso ter uma resposta assim, gente. Então, se a gente não tiver essa resposta na opção, né, de múltipla escolha, a gente tiver essa aqui, né, o aluno pode ficar, caramba, onde eu errei, né? Várias opções de resposta, nenhuma é igual a isso aqui. Gente, isso aqui é um resultado do produto da soma pela diferença, ou seja, é o resultado de um produto notável, tá, gente? É o inverso que a gente tem feito até agora. Até agora a gente resolve isso aqui, né, para achar isso aqui. E no caso da questão, a gente achou o resultado. E na opção da resposta, provavelmente não vai ser isso aqui que vai cair. Vai ser isso aqui. E aí você vai ter que observar que isso aqui é o resultado do produto da soma pela diferença, ou seja, é um produto notável, tá? Que dá esse resultado aqui, né? Então, a resposta pode ser essa aqui, que nós encontramos, ou pode ser essa aqui, né? Que se a gente calcular o primeiro termo menos o segundo termo, vai ser essa resposta aqui. Então, pode ser ou essa, vai depender das opções de múltipla escolha. A gente também tem que prestar atenção muito nisso aqui, porque eu posso ter o resultado do produto notável ou o produto notável em si mesmo, ok? Bem, essa foi a nossa terceira aula de produto notável. Espero que vocês tenham gostado, tirado as suas dúvidas. Caso ainda tenha alguma dúvida de produto notável ou outra coisa qualquer, pode deixar um comentário que eu irei responder, tá? Quem gostou pode curtir. Quem quiser se inscrever no meu canal para receber mais vídeos sobre matemática básica, eu agradeço. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.